após a entrada em vigor da Lei Complementar 118 de 2005, são consideradas fraudulentas as alienações de bens do devedor posteriores à inscrição do crédito tributário na dívida ativa, a menos que ele tenha reservado quantia suficiente para o pagamento total do débito. Explique para nós essa decisão, doutor Gabriel. Sérgio, isso é um problema que tem tirado o sono não só de advogados, de corretores e de compradores de imóvel. A lei define que quando você vai comprar um imóvel, é necessário que você faça uma verificação da situação pessoal da vida do vendedor. Então, você vai verificar se ele tem ações judiciais que possam colocar ele em uma situação de inadimplência, eventualmente dívidas, inscrições em dívidas ativas ou débito sobre o imóvel. E tudo isso interfere diretamente na venda, porque pode, de alguma forma, configurar uma fraude aos credores. O ponto específico é que o Código Tributário Nacional define no artigo 185 que se há uma inscrição em dívida ativa, então se aquela dívida já está inscrita, tanto a Fazenda Nacional quanto a Fazenda Pública de modo geral, ela pode ser nacional, ou do DF, ou estadual, ou municipal, se há uma inscrição em dívida ativa, o judiciário tem que presumir a fraude ao credor. Então, quando você vai fazer a compra de um imóvel, você pediu as certidões daquela pessoa, e algumas daquelas certidões apresentou a dívida ativa, aquela inscrição em dívida ativa do vendedor, o ideal é que no negócio você oriente ele a fazer o pagamento daquela dívida ativa antes de você fazer a compra do imóvel. Mas por que isso tem se tornado um problema? Antigamente você conseguia ter acesso a esses dados com facilidade. Hoje, os dados de dívida são dados que são considerados dados pessoais. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é um direito constitucional, né, esses dados de dívidas são pessoais. Então, só quem consegue retirar o dado, o extrato do tamanho da dívida daquela pessoa é a própria pessoa. Então, nós temos alguns casos aqui. Digamos, por exemplo, que a pessoa vendeu para o fulano. E o fulano agora está te vendendo para o ciclano. O ciclano vai verificar os dados daquele que está vendendo para ele e verifica que está tudo certo. Mas o fulano, na hora de comprar, não teve esse cuidado. Na hora que você vai fazer o retorno para aquele primeiro vendedor original, se aquele vendedor estava com a dívida ativa, estava com uma inscrição em dívida ativa, o judiciário pode considerar que houve uma fraude a credor em toda a cadeia de venda e simplesmente desconstituir aquela venda, né, assim, considerar aquela venda fraudulenta à fazenda pública e desfazer, penhorando o imóvel que está lá na frente com o ciclano. Então você comprou um imóvel, o ideal que a gente fala é fazer o que a gente chama de diligência para verificar nos últimos 20 anos as inscrições todas de todos os compradores, de todos os vendedores. E aí você verifica toda a cadeia de compra e venda, fazendo uma verificação da situação pessoal de cada um. Mas até esse momento, aí isso isso é um inferno para o advogado e um inferno para o corretor imobiliário. Porque muitas vezes, se uma dessas certidões está positiva, ela não sai gratuitamente, ela não sai diretamente. Se uma dessas pessoas tem dívida, é preciso que aquela própria pessoa retire um extrato. E aí você não tem acesso. Isso está assim, causando uma insegurança, especialmente para os corretores, porque a gente está sem acesso a esses dados por conta da LGPD. E aí a gente precisa verificar o que é que o judiciário pode fazer nesse caso para poder construir melhor, mais segurança para as partes. Uma dessas partes está no próprio parágrafo único do 185, que diz se aquele comprador tem outras possibilidades de sustentar aquela dívida, então não se configura fraude ao credor. Situação complicada, né, doutor Bruno? Temos aqui essa situação. Antes de comprar o imóvel, uma pessoa verificou que não havia registro de penhora ou qualquer outro impedimento à aquisição. Entretanto,
a construtora, primeira proprietária do imóvel, teve um débito tributário inscrito na dívida ativa pela Fazenda Nacional antes de realizar a primeira venda. E a defesa, então, da última adquirente, ela sustentou que foram feitas as averiguações necessárias e, por isso, não houve má-fé no negócio. Como comprovar que não houve esta má-fé é algo muito difícil para o advogado, para o corretor. Sim, como o doutor Gabriel explicou, é algo extremamente preocupante, né? O tema má-fé, né, quando a gente fala de fraude à execução, fraude contra credores, é sempre um fator muito desafiador, porque a má-fé ela é algo intrínseco, né, intencional, é muito difícil você provar intenções. E o que a legislação trouxe e o STJ acabou validando foi tornar uma regra absoluta, né? Que a gente sabe que no direito não existe direito absoluto, né? Mas a gente viu nesse julgado que essa presunção ela é absoluta. E isso é preocupante porque isso trouxe para os negócios imobiliários uma complexidade maior, trouxe ali uma elevação dos riscos e do custo do negócio imobiliário. Antes, a gente se preocupava como advogado, com os agentes de corretagem, em analisar a condição jurídica dos últimos 20 anos. Agora eu preciso analisar praticamente toda a cadeia dominial do imóvel, né? Então, é algo extremamente preocupante. O comprador de boa-fé, ele, no final das contas, que foi escolhido para pagar a conta, né, dessa presunção. E, bom, o acesso aos dados é realmente algo desafiador, porque a gente observa na prática que, como no próprio julgado, a parte tinha obtido as certidões e não tinha lançado débito. Então, podemos dizer que talvez ele tenha sido induzido, né, à compra de uma forma legítima. E isso não pode acontecer mais, porque a parte que compra ainda com as certidões, sem ter a certeza de que não existe débitos tributários e de que também não existe patrimônio suficiente para que o negócio possa ocorrer de forma segura, sem ser considerado fraude, ela vai estar assumindo um débito. Além de ter o imóvel dela sequelado com a dívida, ela está assumindo aquele débito que veio junto com o imóvel, de certa forma. Doutor Júlio, que situação difícil para o advogado, né? Especialista em direito imobiliário, quando vai fazer essa assessoria para alguém que pretende comprar um imóvel. Explica um pouco melhor para a gente. Então, tem que fazer uma busca de 20 anos desse imóvel? Isso é suficiente ou temos que nos aprofundar mais nessa? É uma cadeia sucessória que chama isso? A certidão de ônus ou a certidão de matrícula do imóvel, quando o imóvel tem matrícula, ela indica ali, ela diz a história do imóvel. Então, ela traz todas as pessoas que foram proprietários daquele imóvel, né? Todo mundo que participou daquele imóvel consta na matrícula do imóvel, quando a matrícula está atualizada. Então, ao vender um imóvel matriculado, é possível, através dessa certidão de matrícula, conhecer quem foram os proprietários anteriores. Então, assim, a gente pode pensar, sim, em voltar, pelo menos, em voltar 20 anos. Mas quando esse imóvel tem menos de 20 anos, então você acaba alcançando todo mundo na matrícula com menos tempo. Agora, se esse imóvel tem mais de 20 anos, se você chega a analisar os proprietários até os 20 anos, por que não continuar mais adiante e garantir realmente segurança jurídica? Tem que chegar até o primeiro? O ideal é que chegue até o primeiro. Por quê, Sérgio? Porque o Instituto Fraude à Execução não tem prescrição. A fraude não tem prescrição. Então, pode ser um ato muito antigo e vai repercutir agora. E também independe de quantas vendas houve após a fraude, né? O ato que está sendo encarado como fraude. Não pode ter transferido depois 10 vezes, 20 vezes, independe. O judiciário, numa situação de se comprovar, de se constatar a fraude à execução, ele vai desconsiderar aquele ato que foi o ato da fraude e aí, por consequência, todos os seguintes acabam prejudicados, né? É importante ressaltar aí, então, que, como o Dr. Bruno disse, até alguns meses atrás,
o advogado ou o corretor de imóveis se ocupava de analisar o vendedor atual do imóvel, né? E agora é importante que a sociedade saiba que já não é mais o bastante isso, que a gente tem realmente que varrer a cadeia dominial buscando saber se os proprietários anteriores estavam envolvidos, eram executados, né, de uma execução fiscal, de débitos tributários, né, para que haja essa segurança jurídica. E nisso abre um campo aí para o advogado, porque isso extrapola o alcance da responsabilidade profissional do corretor de imóveis, Sérgio. O papel do corretor de imóveis, o que está estabelecido como responsabilidade para o corretor de imóveis, não alcança o que é estabelecido normalmente para a profissão do advogado, para a atuação do advogado. O comprador e o vendedor têm que ter ciência, tem que levar em consideração que o corretor tem o papel de aproximar as partes, de apresentar o negócio, ok? Por mais que esteja no Código Civil, que é a responsabilidade do corretor informar dos riscos do negócio, quando esse risco extrapola a alçada da profissão dele, passa a ser do outro profissional, que no caso é o advogado. Então está cada dia mais difícil de se fazer uma compra e venda segura só com a atuação dos corretores de imóveis, porque apesar de atuarem com extrema capacidade dentro do que é da alçada deles, né, o conhecimento de mercado, o conhecimento do imóvel, a negociação, o contrato de compra e venda, a emissão das certidões, tudo isso está dentro da alçada do corretor de imóveis, mas verificar se todos os proprietários anteriores tiveram ou não uma execução fiscal que venha a afetar, que venha a ter efeito naquela venda que está sendo feita, exige um conhecimento jurídico muito abrangente. Então, não pode ser exigido do profissional corretor de imóveis. É preciso mesmo aí a atuação de um advogado. Porque, como o doutor Gabriel disse anteriormente, é muito difícil chegar a esses dados agora com a Lei de Proteção de Dados. A gente não tem essa informação disponibilizada de forma pública. E como é que supera isso? As certidões cíveis, a certidão civil da Justiça Federal e da Justiça Estadual, ela vai trazer as execuções fiscais que estão em curso no momento. Okay? Então, ali é um indício. A pessoa pode ter um débito fiscal e ele não foi inscrito ainda em dívida ativa. Nesse caso, esse débito não vai ter esse efeito de fraude à execução que a gente está dizendo, ok? Porque não estava inscrito. Agora, todo aquilo que está inscrito antes da venda vai ter esse efeito. E não basta aqui, nesse Instituto de Fraude à Execução, no caso da execução fiscal, querer provar a boa-fé. Porque a boa-fé não é mais parte, desde 2005, a boa-fé não é mais defesa para a fraude à execução. Você pode sim ter comprado em boa-fé. E a maioria das pessoas compram em boa-fé. Sim. Mas não ter observado se aquela pessoa estava inscrita em dívida ativa provoca, por força de lei, né, por força de interpretação legal, a presunção absoluta da fraude à execução. Quando a gente trata de presunção relativa, então a gente pode argumentar algo mais que esteja envolvido ali, como por exemplo, a boa-fé, né? Agora, quando a gente fala de presunção absoluta, então não adianta mais alegar boa-fé. Não é mais instituto de defesa, não é mais instrumento de defesa para fraude à execução. Não existem inocentes, é isso? No caso de fraude à execução, não existem inocentes. Existem ignorantes no assunto, né? Pessoas que não conhecem da matéria, compradores saem para comprar imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, sem uma advocacia preventiva. Então ele está aceitando o risco da ignorância no assunto. Às vezes quer fazer uma economia burra e acaba tendo prejuízo muito grande. Isso. Um dia, Sérgio, abrindo um parêntese, eu perguntei para um colega publicitário por que um vendedor de imóvel concordava facilmente em pagar 5% do valor do imóvel para um corretor de imóveis que ia apresentar o negócio, fazer o negócio e tudo de uma forma brilhante, mas limitado ao negócio, né? E não concordava em pagar 1% do negócio ao advogado que ia trazer segurança jurídica. E ele me respondeu assim, um publicitário me respondeu assim imediatamente, e só a partir desse momento eu entendi. Ele respondeu o seguinte: o corretor que recebe 5% coloca 1 milhão no bolso do vendedor, que antes estava imobilizado. Então ele traz o dinheiro. O advogado que cobrar 1% para fazer uma análise de segurança jurídica, ele tira 1% do bolso
do vendedor. Então é um custo. O corretor é um benefício, ele transforma o imóvel em dinheiro. O advogado é um custo, porque ele tira aquela despesa do bolso, é um honorário que ele tem que pagar. Depois disso foi que eu entendi por que é tão difícil demonstrar ou convencer os compradores de imóveis, os vendedores de imóveis, que segurança jurídica, que prevenção de risco é muito importante na compra de imóveis e tem o seu valor, sabe? Mas é isso. Agora está aí mais uma vez o judiciário mostrando para a sociedade que comprar e vender imóvel não é como ir no mercado e comprar uma mercadoria, sabe? Não estão nem protegidos pela relação de consumo, porque é considerada relação entre particulares. Esse cuidado comprador e vendedor tem que ter. E não podem pensar, não podem querer atribuir tamanha responsabilidade ao corretor de imóveis, porque não fez parte da formação do corretor de imóveis segurança jurídica com essa profundidade. Situação bem complicada, né, doutor Gabriel? Mas e se aquela pessoa tem um imóvel, tem um processo rolando, em andamento, e faz a venda desse imóvel até para se desfazer logo do bem? Ela está cometendo um tipo de fraude? Existem dois casos, Sérgio, nessa situação que a gente pode comentar. E aqui eu vou reforçar aquilo que o doutor Júlio colocou e colocou brilhantemente. O trabalho e a importância de ter um advogado, muitas vezes, acompanhando essas situações. Ou, minimamente, né, assim, o trabalho da escolha de um bom corretor que tenha uma assessoria jurídica bem estruturada. A gente tem dois casos na situação, porque a lei, quando definiu, olha, você vai ter que apresentar para o seu comprador que você não tem dívidas. E muitas vezes, ou que você não tem processos. Muitas vezes, aquele vendedor está fazendo a venda do imóvel para poder quitar os próprios processos. Então, a gente naturalmente entra em situações de inadimplência. É bem natural. Pela nossa vida, pela falta de orientação financeira, que nem todos nós temos, por situações cotidianas, imprevistos de saúde, que levam a gente a situações de inadimplência. Isso é natural. A gente tem que lidar com isso na sociedade, não como encarando aquele devedor como uma pessoa de má fé, mas entendendo que ele é uma pessoa que muitas vezes se endividou. E aí ele está numa situação onde, dentro daquela organização financeira dele, ele precisa fazer a venda para poder quitar aquelas situações. E aí você tem, aí sempre dá uma análise de caso a caso. Você pode ter aquele caso onde você tem processos que são justos, que a parte realmente reconhece que ela tem que pagar, e você tem aqueles processos que sequer tem uma sentença, que a parte não reconhece aquela dívida como válida, ou acha que tem um exagero, e ele, de alguma forma, aquilo vai impedir a venda dele. Então, tudo isso pode ser acompanhado de uma boa assessoria, de um bom corretor que faça um contrato onde ele insira esses débitos e insira obrigações da parte de caucionar, de alguma forma, aqueles processos, para que aqueles processos eventualmente se tornarem dívidas no judiciário, ou títulos judiciais, que eles não interfiram naquela venda. Então, aquele imóvel não vai ser trazido para a venda, para aquela situação. Então, é possível que ele ainda discuta, mesmo que seja uma dívida tributária, que tem, como foi colocado pelo Dr. Bruno, uma presunção, né, de fraude ao credor, ou seja, não posso alegar presunção de boa-fé, mesmo que seja uma dívida tributária, eu posso caucionar aquela dívida e aí prosseguir no debate, prosseguir discutindo com o juiz, falando, olha, essa dívida aqui não é direito, a fazenda pública eu já paguei, coisas nesse sentido, que possam, que o juiz tenha aquela caução, suspende a exigibilidade e aí não vai atingir a venda do imóvel. Então, são proteções que um bom corretor e um bom advogado conseguem dar para o contrato de forma a fazer essa situação, de forma a validar aquele negócio, né? Mas nem sempre é o que acontece. Aliás, raramente é o que acontece, né? Em geral, como o Dr. Júlio bem colocou, a gente tem uma percepção de que quanto mais eu observar aquela situação, quanto mais eu gastar com profissionais daquela situação, menos eu vou ter no meu bolso, menos eu vou ter daquele negócio, e aí vira uma
uma dificuldade a mais, né? A pessoa assume um risco, como é o capitalismo, a gente sabe, o capitalismo é risco, né? Então a pessoa assume o risco de que o imóvel dela seja considerado como fraude ao credor. É preciso observar que isso, a gente tem um avanço quando a gente está falando de particulares, diferente do avanço quando a gente está falando em fazenda pública. Em fazenda pública, a gente tem uma presunção de má-fé, caso a pessoa venda e tenha uma certidão ativa já inscrita. A legislação tem evoluído para que o que a gente chama é uma lei relativamente recente, uma lei de 2019, que vai dizer que é o que a gente chama de concentração de atos na matrícula. Então, a matrícula é um auxiliar muito importante para poder validar qualquer ação que possa causar risco ao processo, tem que estar inscrito na matrícula. Então, eu tenho uma concentração de atos. Se por acaso não está inscrito na matrícula, a presunção é de boa-fé do adquirente. Então, para situações de particulares, é importante que ele verifique a matrícula, verifique, está inscrito na matrícula, aquela ação está inscrita na matrícula. Se não tiver, é possível sim que o particular seja considerado como de boa-fé. Nesse caso, doutor Bruno, vamos fazer aqui um beabá, uma regra. Como o nosso ouvinte que pensa em comprar um imóvel, quais regras ele tem que seguir, quais os conselhos que o senhor deixa? Bom, como a gente utiliza muito no meio acadêmico, a gente classifica para facilitar o entendimento, né? Então, eu particularmente gosto muito de classificar as dimensões que um imóvel tem, que um negócio imobiliário tem, para a partir daí a gente começar o processo de investigação, o processo de análise do caso concreto. Bom, obviamente, o que a maioria das pessoas já tem em mente é analisar a estrutura física do imóvel, né? Isso daí um engenheiro civil resolve, um corretor. Na sequência, a gente tem uma análise administrativa do bem, que é a regularização dele junto à prefeitura, né, alvará, habite, ou aqui no Distrito Federal junto à administração. Agora tem a central, né, de aprovação de projetos. Temos aí uma análise administrativa, que é preciso fazer esse checklist. É preciso fazer também uma análise do bem, né, uma análise jurídica do bem, vamos assim dizer, no sentido de investigar a matrícula, a partir da matrícula, observar o histórico, a cadeia dominial, tudo aquilo que existe e que foi lançado nos seus atos constitutivos ali, que consta na matrícula do imóvel. E também é necessário fazer uma investigação da vida do vendedor. Na vida que sentido? Na vida financeira, né? Logicamente, porque que acontece? A fraude à execução, ela é justamente isso. Ela é o balancear entre débitos e patrimônios. Então, se a pessoa tem dívida, mas não tem patrimônio suficiente para saldar essa dívida e ela está se desfazendo do seu patrimônio, aí está caracterizado a fraude, né? Então, essa investigação, não apenas do imóvel, mas do vendedor, ela é essencial, porque é a dívida do vendedor que vai sequelar o imóvel. Como no caso, o vendedor tinha débitos tributários, né? E a partir daí que foi caracterizado a fraude, né? E a regra trouxe... eu compreendo essa regra porque ela realmente tem a intenção de blindar o erário público, né? Para que não haja... Realmente, quando você torna absoluta uma regra dessa, você blinda a inadimplência tributária se tem um imóvel vinculado. E então é preciso fazer essa investigação através de certidões, através de análise nos tribunais, de processos de execução, para saber se o débito que a pessoa possui no nome dela pode comprometer o negócio imobiliário. Porque se ele não tem outros bens para resguardar aquela dívida, ele também não pode se desfazer daquele bem sem quitar os débitos, porque isso, se falando de débito tributário, só alcança o comprador. E acontece na prática que as pessoas esquecem de olhar o vendedor, né? Vamos dizer assim, a saúde financeira do vendedor. E essa saúde financeira é essencial para que o negócio ocorra de forma segura e que não venha ter problemas lá na frente, né?
Doutor Júlio, para esgotarmos esse assunto, existe a possibilidade num contrato de compra e venda, alguma cláusula que preveja o aparecimento dessa penhora em tempos futuros? Isso é responsabilidade de quem vende e acaba isentando o comprador atual? Existe previsto no Código Civil já o direito à evicção, né, que prevê que na compra e venda de imóvel, que é o objeto que a gente está tratando aqui, se aquele comprador vier a perder o imóvel por uma causa direta, que antes era do vendedor, então ele pode regressar contra esse comprador e exigir, né, o valor do imóvel à época que ele perdeu. Então, o comprador, num caso deste de fraude à execução por execução fiscal, ele pode se resguardar, caso ele venha a perder o imóvel, desse instituto, de buscar, de regressar contra aquele vendedor que foi constatado em fraude, a restituição do valor que ele pagou no valor do imóvel à época que ele perdeu o imóvel. Essa é uma segurança. Agora, colocar no contrato simplesmente essa responsabilidade outra, que não essa, não é compatível, porque o que está no contrato, ele não pode ir contra o que a lei estabelece como ordem pública. Então, não basta simplesmente querer colocar no contrato, muito embora o entendimento geral do contrato é que o contrato é a vontade das partes, mas é a vontade das partes desde quando não fira os preceitos legais, né? Porque se um terceiro reclama aquilo, vai prevalecer o que está na lei. Então, simplesmente colocar no contrato não é o bastante. Esse comprador vai poder se resguardar, independente de estar no contrato ou não. Ele vai poder se resguardar de previsão legal para regressar contra aquele vendedor que causou aquele prejuízo, né? E a possibilidade dele receber o dinheiro de volta é mais difícil. É mais difícil, porque até vamos imaginar que se houve realmente a venda do imóvel no intuito de fugir ao pagamento daquela execução fiscal, ele já não tinha mais bens, ele já não tinha e não adquiriu mais bens dali em diante, né? Então é muito difícil realmente conseguir isso, né?